esse no princípio, que era tudo sobrenatural, era a palavra, ou seja, a pessoa de Yeshua, a pessoa de Jesus, ele era o quê? A palavra. E essa palavra era físico? Não, essa palavra era sobrenatural. Também. Era uma palavra, ou seja, um estado sobrenatural da pessoa de Yeshua, tá bom? Eu vou tentar explicar o máximo possível pausadamente, a fim de que você consiga acompanhar dentro da palavra e entender o porquê que aqui no princípio, tá bom? Ele era essa palavra. Em algumas traduções fala o verbo, dá no mesmo, beleza? Dando continuidade para você, no princípio era a palavra, o estado sobrenatural de Yeshua. A gente precisa agora voltar lá para Gênesis, capítulo 1, tá bom? Por que a gente precisa voltar lá para Gênesis, capítulo 1, Marcelo? Para que você consiga entender de uma forma clara e objetiva o porquê que Yeshua, aqui no seu estado sobrenatural, ele era a palavra. Bom, note bem que a continuação dos versos 2 de Gênesis, o texto vem dizendo: a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lembra que a gente falou sobre o Senhor Ruach HaKodesh? Que no princípio, nesse sobrenatural, ele já se apresentava, ele já estava aqui também? Algumas pessoas podem até perguntar: Marcelo, mas cadê Yeshua aqui em Gênesis 1? Onde que Yeshua ele está aqui em Gênesis 1? Você falou do Avinu Maqueno. Cadê o Avinu Maqueno? Ou seja, o pai aqui em Gênesis 1. Até então só aparece pra gente aqui quem? Só aparece o Senhor Espírito Santo, ou o Senhor Ruach HaKodesh. Vamos com calma. Eu vou puxar para você agora no hebraico, tá bom? Vou puxar para você no hebraico essa palavrinha aqui, que ela é muito usual nas escrituras. Que palavra seria essa? Elohim, tá bom? Elohim. Algumas vezes você pode ver essa palavra escrita como Elohim. Qual é a diferença, Marcelo, de Elohim para Elohim? Na verdade, não tem diferença nenhuma, só muda a forma de pronúncia. Está falando da mesma coisa. A nível de conhecimento, para você que está em casa, todas as vezes que no hebraico nós vemos o final da palavra terminando com in, isso indica uma pluralidade. Então, você que tinha dúvidas ou que não conseguia enxergar quem os três em Gênesis capítulo 1, esta é a palavra que mostra para você Elohim, que traz o sentido de mais de uma pessoa, tá bom? Elohim. Eu não vou aprofundar muito nessa questão dessa palavra hoje para vocês agora. Por que não vou aprofundar? Porque ela, além desse sentido de falar sobre a pessoa de Deus, tá bom? Essa palavra, ela também é usada várias vezes no hebraico para quê? Para se arremeter a anjos também, a anjos, tá ok? Então, em algumas situações nos textos em hebraico, a gente vê essa palavra também se arremetendo até sobre... Como é que é a palavra?
Sim, deuses pagãos, isso. E dificilmente você vai encontrar alguma referência dessa palavra Elohim para se arremeter a... Eu vou falar do jeito que você em casa vai entender claramente. Se arremeter a um espírito maligno, a um demônio, coisa do tipo parecido, tá? Mas entenda bem, antes que chegue e me pergunte onde está escrito demônio, eu estou dando uma exemplificação com uma palavra bem fácil para você entender que esta palavra nem sempre Elohim é usada para se remeter apenas a Deus. Pode também ser usada para anjos, como os anjos de Deus também, como os anjos caídos também. Até porque é uma forma também de os escravos chamar também seus senhores também. Sim, sim, Também. exato. Exatamente. Mas o foco para você entender, você que está em casa entender, aqui em Bereshit barra Elohim, aqui está sim se arremetendo à pessoa de Hashem, a pessoa de Deus, beleza? Falando sobre o Pai, Yeshua, e o próprio Senhor Rua Hakadosh se apresenta aqui também. Então vamos lá, eu vou botar aqui no português. Compreendi essa questão que o Pai, o Filho e o Senhor Rua Hakadosh, o Espírito Santo, estava aqui. O texto continua dizendo que ele se movia sobre a face das águas. Show de bola. Aqui começa o entendimento do sobrenatural se arremetendo que Yeshua era a palavra. Bem aqui. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa palavra disse Deus numa forma clara e objetiva de bará, ou seja, trazer à existência algo que não existia. É difícil entender isso aqui? Trazer à existência algo que não existia por meio do quê? Por meio do bará, tá bom? Esse ato de disse Deus estava se arremetendo à questão de Yeshua nesse estado como palavra. Ou seja, ele por ser a própria palavra... Que palavra é essa, Marcelo? Note bem, aqui no começo, a pessoa de Yeshua, quando se arremete à palavra, é no sentido de um Elohim criador. Tem isso, um Senhor criador. Então qualquer coisa que ele falasse iria se trazer à existência. Então, automaticamente, você que está em casa começa a entender que o fato dele ser chamado por a palavra era exatamente, aqui em Gênesis 1, era exatamente nesse sentido. Por quê? Sempre que ele falava, disse Deus, haja luz, e o que aconteceu o resultado? E houve luz, tá bom? Isso no hebraico, como que a gente lê essa palavra no hebraico, Marcelo? Hoje não é aula de hebraico, mas como são assuntos que a gente precisa falar de uma forma clara para você entender, Vayamer, então, Elohim, Deus, Iri, Or. Ou seja, de uma forma bem clara e objetiva para você que está em casa, que não é habituado com o hebraico, Elohim, ou seja, Deus, Iri, Or, luz, certo? Mais uma vez a palavra luz aparece aqui. Deus disse, Iri. Algumas vezes você pode ver, tá? A palavra raiar. Raiar também no sentido de disse, ok? Isso vai depender muito do tipo de tradução que a pessoa ela vai utilizar. Marcelo, o que muda? A gente já falou sobre isso, que existiram várias traduções de Bíblia, várias
compilações. Algumas coisas e outras mudaram. Mas até isso que a gente está fazendo sobre essa ACT, Análise Crítico-Textual, de uma forma bem simplificada. Por que simplificada? Porque nós estamos pegando o texto em português, textos em hebraico, para comparar uma coisa com a outra. Aqui a gente poderia pegar uma Davar na vida para fazer comparação de como que está palavra por palavra. Só que a gente só ia perder tempo nesse momento. Ou seja, o nosso foco não é encontrar erros de hebraico ou erros de português para dizer que essa palavra aqui está errada, isso não era para estar aqui. A essência é o que importa. Para você que é um crítico da Bíblia, você que não acredita porque teve erros de tradução, isso, aquilo, outro, o que importa é a essência. E ri ou raiar, or, não vai mudar. O ato de disse, haja luz, isso não vai mudar. Beleza? Então vamos lá. Essa é a palavra luz no hebraico, beleza? E falando sobre essa palavra luz, or, mais à frente, quando a gente descer um pouco no texto de João, você vai entender o porquê que Yeshua é a luz dos homens, tá bom? Então vamos lá. Então voltando aqui para o português. Voltando aqui para o nosso português, disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, aqui ele era a palavra porque tudo o que ele falava trazia-se à existência. Não que ele era, aqui nesse momento, o quê? Uma Torá já escrita. Poxa, Marcelo, mas isso confunde a gente. Calma, vamos com calma. Quando a gente fala de Torá, a gente fala de ensino e de instrução. A gente fala de ensino e de instrução. Aqui nós estamos falando dele numa ação de um Deus criador, tá bom? Ele sempre foi a Torá, ele sempre foi ensino e instrução. Porém, aqui, fica claro que ele estava ensinando alguma coisa para alguém ou instruindo? Não fica claro porque aqui ele não estava falando para um ser humano. Entendeu? Essa é a diferença, que ele estava lançando palavras ao nada, essa é a realidade, trazendo do nada, bará, a existência de algo. Beleza?